Seja bem-vindo, essa aqui é mais uma oficina do professor Guilherme para você do NSE. E jovem, a gente vai iniciar essa nossa oficina hoje falando a respeito de sistema de alimentação. E entre os dois principais sistemas de alimentação, que hoje é embarcado nas motocicletas, a gente vai iniciar o nosso conhecimento através do sistema mais antigo, do sistema mais mecânico, que é o carburador. É isso aí, jovem. Se você é aspirante à mecânica, em algum momento da sua carreira de aprendiz, você já ouviu falar em carburador. Se não ouviu, essa vai ser a oportunidade de você conhecer para que serve essa peça tão importante, o carburador, quais são os desgastes que ela apresenta em relação a outro sistema mais moderno, não é? Quais são as manutenções que essa peça precisa ser feita para que tenha um funcionamento perfeito e quais os principais problemas que acontecem com o passar do tempo. Tudo isso a gente vai aprender hoje no carburador, em sistemas de alimentação de motocicletas. Continuando, jovem, lembrando que as nossas vídeo oficinas também vão dar a você, jovem, o certificado de conclusão deste curso, ok? Então essas oficinas fazem parte do nosso cronograma, conteúdo programático do curso de mecânica de moto. Beleza? A gente vai iniciar hoje, jovem. No rodapé desse vídeo, você tem disponível já essa apostila de 4 folhas falando a respeito de carburador, sistema de alimentação carburado. E é essa apostila que a gente vai seguir nas nossas explicações, ok? Então vamos iniciar pelo esse primeiro tópico em que diz: por que é necessário um carburador? É isso aí, jovem. Vamos entender o que faz a gasolina que está dentro do seu tanque se tornar inflamável para que funcione dentro do seu motor. Não basta apenas a gente pegar essa gasolina em estado líquido e despejá-la dentro desse cilindro e incendiar ela, ok? Não seria o suficiente para mover o motor. Então, o que precisa ser feito? Essa gasolina que se encontra aqui em estado líquido precisa ser transformada em estado pulverizado, ou seja, micropartículas que vão ser despejadas dentro do motor com uma enorme quantidade de ar. Então, o carburador, e é essa peça que nós estamos falando para esse modelo de moto, o carburador vai ser responsável por trazer a gasolina que está em estado líquido para dentro dos giclês e boias e dessa forma pulverizar ela junto com a quantidade exata de ar para dentro do nosso cilindro, através do cabeçote no nosso motor 4 tempos, ok? Então, repetindo, vai pegar essa gasolina em estado líquido, transformar ela em vapor, em pulverizar ela, junto com uma quantidade maior de ar, vai se tornar inflamável. Essa é a principal função do carburador. E a gente vai ver aí no final dessa videoaula que esse sistema foi se tornando um pouco mais arcaico e acabou sendo substituído em 2005. Mas, como na oficina mecânica, o maior nicho de motos que a gente conserta são motocicletas usadas, esse sistema talvez ainda um dos principais embarcados nas motocicletas mais usadas aqui na capital. Beleza? Ok, entendemos aqui o que esse carburador vai fazer. Mas, o que são os componentes que compõem essa mecânica? O que vai fazer essa gasolina líquida se tornar essa gasolina pulverizada? Vamos acompanhando aqui. O caminho que esse combustível vai percorrer, a princípio, inicia-se nessa peça, que para esse modelo se chama filtro de ar. Ou seja, se a gasolina precisa ser pulverizada com uma quantidade enorme de ar, esse ar que vai ser misturado na gasolina precisa entrar numa maneira límpida, sem resquícios, sem areia, sem excesso de umidade. E o que vai fazer essa distinção dessas partículas para o ar límpido vai ser o filtro de ar. Então, primeiro ponto em que influencia diretamente no desempenho da nossa moto, filtro de ar. Depois do nosso filtro de ar, a gente vai ter, se por esse lado a gente alimenta o motor com ar, por este outro, que é uma peça do tanque, a gente vai alimentar o motor com combustível, seja gasolina
ou nos modelos mais injetados também álcool, ok? Se aqui eu entro ar, aqui eu entro gasolina. Para essas peças eu tenho alguns desgastes, mas vamos entendendo ainda o caminho desse combustível antes da gente ver quais são os desgastes ou as desvantagens desse sistema. Depois disso, galera, continuando essa sequência da gasolina, essa peça que se chama torneirinha, na qual anteriormente a gente tinha a opção ligada, ou quando a moto viesse a ficar com pouco combustível, a gente tinha a opção de reserva, ok? Também fechada, em caso de segurança ou carburador vazando. Então, o ar passou por aqui de forma límpida, sem resquícios, e o combustível está passando por aqui. O primeiro filtro que o combustível encontra é o filtro de combustível. Então a gente tem a filtragem do ar e a gente tem a filtragem do líquido. Os dois partem de caminhos diferentes, mas indo para o mesmo propósito. E qual é este propósito? Este propósito é o motivo da nossa videoaula, é o carburador. Se por um lado este carburador é alimentado por ar líquido, por outro lado este carburador é alimentado por combustível de forma líquida, ok? Então é dessa forma que o carburador vai trazer o combustível que está em estado líquido de dentro do nosso tanque e misturá-lo com 14 partes de ar ou 9 partes de álcool e tornar ele inflamável para o nosso motor de combustão interna. Beleza, jovem? Já identificamos então o princípio do funcionamento e a importância dessa peça? Legal, vamos para o próximo tema. Então já identificamos a importância do nosso carburador, que faz parte do nosso sistema de alimentação de combustível para a nossa motocicleta. Ok? Aqui na apostila a gente temos a visão explodida dessa peça e aonde ela se encontra no nosso veículo, que aqui na nossa realidade é o equivalente a esta peça aqui, ou seja, a primeira parte que antecede o cabeçote, a alimentação. Beleza? Mas agora a gente vai falar, jovem, em especial desse segundo tópico, que diz qual é a vantagem desse sistema carburado. Por que usar esse sistema mais barato e arcaico e não o sistema novo, que recebeu o nome mais para frente de injeção eletrônica? Jovem, a grande vantagem é que esse sistema vai alimentar o motor de uma forma mais grosseira. Ele vai pegar um parâmetro de mistura que recebe o nome de esterquiométrica, que é essa mistura entre uma parte de combustível e 14 partes de ar, e ele vai alimentar esse motor. Porém, todo motor sofre variações diversas. Qual é a variação que ele pode sofrer? Primeiro, a temperatura do ar que ele está absorvendo, a temperatura de fora. Vamos imaginar que um ar de litoral de um dia de verão é totalmente diferente de um ar de um dia úmido nas montanhas, no interior. Porém, o carburador ainda não tem uma forma de conseguir separar essas duas densidades de ar. Então ele vai fazer uma mistura com base num ar não tão seco e não tão úmido. E essa mistura, que muitas vezes colocada no motor quente, se torna uma mistura que recebe o nome de rica, ou uma mistura com excesso de combustível. Essa mistura com excesso de combustível, por sua vez, tem duas vantagens. A primeira, lubrifica internamente o motor da motocicleta, e a segunda, proporciona o que seria a principal vantagem desse sistema de carburador, que é o aumento de potência da motocicleta, ok? Então a minha motocicleta se torna mais lubrificada, mais fluida as suas peças internas e aumenta a potência dela. Beleza, jovem? Não confundam potência com agilidade. Potência, a grosso modo, diz respeito à força que ela consegue desenvolver e não à velocidade com que ela gira o motor, ok? Então potência, a grosso modo, está ligado ao baixo torque, à arrancada, e ao médio torque, e não ao alto giro, que aí já se trata de agilidade. Principal característica defendida por muitos dos amantes do carburador é o aumento de potência em relação ao mesmo motor que seja alimentado por injeção eletrônica. No carburador a gente tem de 25, 30 até 40% a mais de potência, beleza? Qual é essa outra vantagem?
O carburador também, ele permite que o próprio piloto faça alterações nesse parafuso de mistura, deixando ainda mais rica essa mistura, com mais excesso ainda de combustível, aumentando mais a potência, ou até mesmo cortando muito dessa mistura e deixando ela pobre, com mais excesso de ar, tornando o veículo mais econômico. Essas duas alterações podem ser feitas diretamente pelo piloto, através do parafuso de mistura. Lembrando que existe um limite para mínimo e máximo, sem que a gente danifique o motor. Beleza? Captaram, aluna, a principal vantagem? Ótimo! Então vamos verificar aqui no próprio sistema o que a gente acabou de aprender. A gente acabou de aprender que esse sistema carburado precisa ser alimentado por combustível e por ar. A gente tem acesso a esse sistema retirando essa lateral e a gente tira essa tampa de ar, ok? Retirando essa tampa aqui do filtro de ar, você vai ter acesso então ao propriamente dito filtro de ar, que retira as partículas de umidade e grãos de areia do ar. Esse ar, por sua vez, entra por aqui, passando por essa peça que recebe o nome de coletor de ar e entra dentro do carburador. São as peças internas do carburador, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que vai fazer essa mistura correta, enviando este ar, que aqui recebe combustível vindo do tanque, de forma pulverizada para dentro do motor. Beleza, jovem? Ótimo! Se estamos evoluindo, vamos para o próximo capítulo. Quais os principais problemas que afetam o carburador? Agora a gente vai fazer a desmontagem e ver os componentes desse sistema. Vamos lá! Existem dois problemas principais, já adiantando para você, que pode fatalmente levar esse carburador a se tornar inviável, como é o caso deste, que foi substituído. O que são esses dois problemas? A oxidação que vem do combustível, que fica ali estragado por muito tempo parado ou de péssima qualidade, e a infiltração de ar através de alguns pontos que não deveriam, ok? Então vamos começar aqui pela questão da infiltração de ar. No carburador, retirando essa tampa aqui, que é por onde entra o cabo de aceleração, a gente vai ter acesso então à mola e a um dos principais atores do carburador, que é a agulha. Essa agulha, toda vez que a gente acelera, ela vai fazer esse movimento, levantar e abrir mais espaço para que passe o ar dentro do carburador, ok? Então a gente tem o ar daquele lado e a gente vai ter então esta agulha que cada vez que a gente acelera, facilita a passagem do ar, cada vez que a gente solta o acelerador, fecha essa passagem do ar, ok? Esse movimento, que acontece milhares de vezes por quilômetros, tá? Vai causando o que a gente chama de folga ou desgaste. Se vocês notarem aqui nessa agulha, já existe uma descoloração na lateral dela e alguns riscos, devido ao atrito no próprio cilindro. Esse atrito faz com que o tempo, essa agulha, fique com folgas, ou seja, entre a agulha e o carburador vai existir uma pequena e falsa entrada de ar. Essa pequena e falsa entrada de ar, devido a essa folga, vai fazer com que o carburador absorva mais ar do que ele precise para fazer aquela mistura que a gente conhece como estequiométrica. Então, vai deixar essa mistura empobrecida. Muito mais ar, pouco combustível. Esse é um dos principais fatores. A falsa entrada de ar pela pista da agulha de aceleração que vocês acabaram de ver. Outro lugar que pode ser afetado por essa falsa entrada de ar aqui no carburador são as conexões com as mangueiras, que quando não são feitas com a mangueira no calibre correto ou com mangueiras novas, ela fica com folga também entrando ar por essas conexões aqui, tá? De alimentação. O que pode ocorrer também é que essas duas peças naturalmente se separam, conhecido como cuba e corpo do carburador. E nessa junta aqui de borracha, com o decorrer do tempo e com os combustíveis adulterados, essa junta pode romper, pode ter vazamento. Ela tendo vazamento, de acordo com a pressão que a própria pulverização gera dentro do carburador, ela vai absorver esse ar através dessa borracha ressecada e vai ser mais um ponto de entrada falsa
de ar, ok? Então vamos observar essa borracha que eu acabei de comentar com vocês aqui, ó. Então a gente tem aqui, olha só, exatamente a borracha que eu acabei de comentar para vocês, tá? Que quando não colocada da forma certa, essa borracha aqui vai trazer uma falsa entrada de ar, beleza? Ok. O segundo ponto que a gente acabou de falar a respeito dos danos que o carburador sofre é esse que a gente já inicia observando. Dentro da cuba do carburador, a gente vê uma coloração diferente. Se você passar a chave vezes, você vai sentir que ela até solta algumas oxidações, uns enabres, ok? Essa oxidação acontece dentro de todo o tanque de combustível. E quando ela está de forma severa, essas cascas conseguem vir a entupir essas passagens de combustível, que recebem o nome de giclê. Ou seja, a oxidação que o próprio combustível faz na parte interna do tanque e também da cuba faz com que entupa os dutos de passagem de gasolina, que a gente vai ver que recebe o nome de giclê, ok? Ok, e quais são os outros componentes que a gente vai ter aqui dentro do nosso carburador que a gente tem que observar como mecânicos? O que a gente vai observar aqui, galera, é que a gente vai ter alguns componentes. E o que acontece nesses componentes aí? Vamos lá. Então a gente vai ter aqui, galera, olha só, estou retirando nesse momento o que a gente chama de boia. A boia vem esse eixo e esta peça aqui. Esta peça aqui, de plástico, ok? O que a gente tem que observar na boia, basicamente, contra a luz, se não há líquido dentro da boia, se ela não está com vazamento. Toda vez que o combustível entra dentro dela, ela naturalmente pesa e vai fazer com que o carburador trabalhe com excesso de combustível ou aquela famosa parada da moto que fica pingando combustível, tá? É esta peça uma das responsáveis por esse problema. Abaixo dela a gente tem essa minúscula peça que recebe o nome bem próprio, agulha da boia. E nela a gente tem que observar se neste ponto aqui, nesta borracha aqui da ponta, não existe um descolamento da parte de metal. É ela que veda a descida da gasolina do tanque para o carburador. Sem essa peça, a gasolina ia descer com toda a pressão que tem dos quilos e quilos de gasolina e ia fazer o nosso carburador vazar e dar excesso. Então, boia, infiltração, agulha, descolamento da parte de borracha, fazendo vazar gasolina, ok? Mais um problema que a gente observa aqui são os giclês. Giclês são essas duas passagens aqui de combustível. Esta menor aqui, ó, a gente vai dar o nome de giclê de baixa ou giclê de marcha lenta, que é em baixas velocidades que a gente usa. E esse outro aqui a gente chama de giclê de alta, ou alguns preferem chamar de giclê de segundo estágio. Todo combustível precisa passar por aqui para ser pulverizado. Só que se ele estiver oxidado, olha aqui como é estreita a passagem desse combustível. É muito pequena. Se esse combustível tiver com mínimo resíduo de oxidação, areia, coisa do sentido, ele entope essas passagens, deixando a moto sem marcha lenta, deixando a moto mais fraca na arrancada, ok? Esse é um dos problemas. O que a gente faz para resolver esse problema? A gente aplica esse produto que se chama descarbonizante e ele vai entrar na parte interna desses giclês e derreter todos esses resíduos que ficam naturalmente aqui do combustível, ok? Então, passou o produto aqui, ó, já está com o produto, a gente vai deixar o produto secar naturalmente. Ok. A gente vai retirar esse outro giclê aqui, que é o giclê de alta ou giclê de segundo estágio, que ele é dividido em duas peças, a tampa do giclê, que a gente solta com uma fenda. Dá para observar contra a luz, existe um furo onde o combustível passa. Perfeito? Se você está observando esse furo é porque ele não está impedido. E a gente retira também essa segunda parte do giclê,
Veja bem que como a gente já precisa de algumas ferramentas específicas, como a chave combinada 7mm, sem ela, dificilmente a gente tiraria esse daqui sem danificá-lo. Olha só a quantidade de passagens de combustível que ainda são menores ainda que o de clã anterior, que podem ser interrompidas por um combustível poluído, ou até mesmo pelos resíduos de terra e umidade que vem no ar. Beleza? Então a gente vai fazer a limpeza desses dois sistemas com o nosso descarbonizante TK800 para essa marca Tecbonk, mas existe também o que recebe o nome de Car 80. O que importa é que é o mesmo descarbonizante. Aplicamos o descarbonizante e vamos aguardar secar. Beleza? Ficamos com o corpo do carburador aqui. E o que a gente tem por último é esse parafuso de mistura. Esse parafuso, galera, em especial a gente tem que ter um grande cuidado, porque ele tem essa mola que pode ser facilmente perdida, tem que retornar para o lugar. E tem esta ponta de agulha. Quando a gente força demais o aperto deste parafuso, essa ponta aqui entorta, deixando de vedar o orifício que ela deveria. Então, a medida deste parafuso é: a gente vai apertar ele até vedar na base, até ele se vedar na base, sem fazer força no fim do aperto para não entortar a ponta de agulha, ok? E a partir desse movimento, o manual diz que eu devo deixar 1,5 voltas aberta e a partir disso buscar a regulagem. Então observa na ponta da chave aqui o que são 1,5 voltas aberta. Olha só, começou a girar, meia volta, 1 volta completou, mais meia volta, 1,5. Ok, essa é a regulagem inicial de um carburador como esse, ok? A partir disso, com o motor quente, a gente vai procurar ir abrindo e fechando este parafuso, buscando o ponto em que a moto fica com a marcha lenta mais alta, que vai ser esse ponto da mistura esterquiométrica. É assim que a gente faz a regulagem de carburador, ok? Então agora vocês acabaram de ver que o sistema de carburador, apesar de ser um sistema arcaico, ele ainda mecanicamente funciona muito bem. Porém, ele exige muito mais manutenção que o sistema mais moderno. Desde um combustível adulterado que pode vir a oxidar partes internas do carburador e do tanque, como também a um sistema de filtragem de ar que não esteja correto, podendo passar uma fuligem e interromper também esses problemas, e até o desgaste do próprio movimento da peça, como a gente viu aqui no caso da agulha, causa folgas que facilitam a entrada falsa de ar dentro do nosso carburador. Beleza? Essas são algumas das desvantagens desse sistema, mas também é uma das vantagens defendida pelos amantes dos pilotagens mais clássicas, que é o torque que este carburador tem ser bem maior em relação ao sistema de combustível. Beleza? Entendemos por aqui, identificamos a peça por aqui. Não se esqueçam de acompanhar todas essas peças que a gente fez a desmontagem, estão na nossa apostila. Qualquer dúvida a gente pode entrar em contato, tá? E aí a gente vai para o último tópico, jovem. O carburador, conforme o passar dos tempos, o que fez ele ser substituído? O que causou, jovem, a substituição desse carburador foi por esse sistema ser um sistema que demanda muita manutenção e regulagem constantemente, se tornou um sistema obsoleto e pouco confiável, uma vez que você podia estar a quilômetros e quilômetros de um centro urbano de uma oficina e simplesmente uma pequena fuligem no ar, uma terra entrar pelo seu filtro de ar e entupir o seu carburador, parando a moto instantaneamente. Ou seja, foi um bom sistema de alimentação? Sim, mas existia grandes deficiências? Sim, por isso que ele foi substituído. É até comum dizer que os antigos proprietários de veículos de carburador já têm um certo conhecimento básico em mecânica, porque todos já passaram por grandes apuros por conta dessa peça, senão a que traz mais dificuldades e manutenções em toda a moto, beleza? Porém, galera, se foi criado em 2005, a Yamaha começou a protagonizar todo esse movimento, que foi a substituição dos carburadores, que nessa época já existiam carburadores eletrônicos com YPVS,
carburadores de 2 estágios, mas que continuavam sendo carburadores e sofrendo dessas 3 grandes dificuldades: infiltração negativa de ar onde não deve, ok? Interrompimento das vias por qualquer fuligem no carburador e constante manutenção dele, ok? Limpeza e regulagem de todos os componentes, inclusive operando o afogador em caso de motor frio, que é um sistema que fecha toda a entrada de ar, dando partida no veículo somente com combustível puro e líquido. Beleza? Hoje em dia todo esse sistema foi substituído desde 2005, como eu disse, pela Yamaha, pelo sistema de injeção eletrônica, que é um sistema da mecatrônica, ou seja, são peças mecânicas comandadas por um computador, comandadas eletronicamente, que hoje já conseguem fazer um cálculo muito mais detalhado de combustível, de acordo com a temperatura de ar onde a motocicleta está rodando, de acordo com a altitude que essa motocicleta está rodando. Para um maior desempenho, ele consegue fazer 6 cálculos por segundo e dosar a quantidade de combustível exata para manter esse motor funcionando perfeitamente, mantendo a marcha lenta sempre estável. Ou seja, é um sistema mais moderno, que depende muito menos de manutenção e regulagens, muito mais confiável do que esse sistema, ok? Que veio a substituir o carburador, deixando que a pilotagem da moto mais democrática para leigos e mecânicos. Foi isso que a tecnologia nos trouxe como novidade, a economia e a durabilidade que ela pode proporcionar no motor, entregando a mistura sempre correta. Beleza, jovem? Essa aqui foi a nossa oficina. Acompanhe a nossa apostila na descrição e temos algumas questões para você participar conosco. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Hoje foi sistema de alimentação tipo carburador. Valeu!